Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Desligue a televisão. Feche os sites de notícias que só falam sobre a última polêmica de celebridades ou a briga política irrelevante da semana. Escute. O que você ouve? Você ouve o silêncio? Esse é o som da sua soberania sendo vendida enquanto você dorme. Esse é o som de um martelo batendo em uma mesa de negociação do outro lado do mundo, selando o destino dos recursos naturais do seu país, e ninguém está te contando nada. Nas últimas 24 horas, o Brasil sofreu um golpe. Não foi um golpe militar, não foi um golpe político, não foi uma revolução nas ruas, com bandeiras e gritos de ordem. Foi um golpe financeiro, silencioso, letal e irreversível. A China, a segunda maior economia do mundo e a maior consumidora voraz de commodities do planeta, acabou de adquirir o controle estratégico de minas de ouro vitais no território brasileiro por 900 milhões de dólares. 900 milhões. Deixe esse número ecoar na sua mente. Pode parecer uma fortuna incalculável para o cidadão comum que luta para pagar as contas no final do mês. Pode parecer um grande investimento estrangeiro para o jornalista econômico que lê o press release oficial e repete o que lhe foi dito. Mas para quem entende o jogo do poder global, para quem entende o que realmente é o dinheiro e o que realmente é a riqueza, esse valor é uma piada, é um insulto, é troco de pinga. A China acabou de comprar o seguro contra o apocalipse do dólar, pagando com o próprio papel que vai queimar. Eles compraram a nossa independência mineral pelo preço de um punhado de edifícios de escritórios em Xangai. E o mais aterrorizante não é a venda em si, é o que ela representa. É o sinal de que o Brasil desistiu de ser um jogador no tabuleiro geopolítico e aceitou o seu papel de peão. Aceitou ser a fazenda, a pedreira e a mina das superpotências que têm planos de longo prazo. Enquanto Brasília discute o orçamento do próximo ano, Pequim está garantindo o suprimento para o próximo século. Eu sou o Código Prata. E este não é apenas mais um vídeo sobre economia. Este é um manifesto de alerta máximo, um dossiê que a mídia tradicional não tem coragem nem competência para produzir. Nas próximas horas de conteúdo, eu vou dissecar cada centímetro desse acordo. Vou te mostrar por que isso marca o fim da era do dólar na América do Sul. Vou te provar matematicamente que o ouro que sai do nosso solo hoje vale 100 vezes mais do que o papel que recebemos por ele. E, o mais importante, vou te dar um mapa de fuga. Porque quando um país vende seu ouro, ele está vendendo o seu futuro. E se o seu país vendeu o futuro dele, você precisa garantir o seu. 1030 capítulo 1. A troca do século papel por realidade. Vamos começar pelo básico, porque é aqui que a maioria das pessoas se perde. A maioria das pessoas pensa que dinheiro é o que você tem no banco. Elas olham para o saldo em reais ou dólares e pensam, isso é riqueza. Elas estão erradas. Isso é moeda. Moeda é uma ferramenta de troca. Riqueza é o que você troca. Riqueza é terra. Riqueza é energia. Riqueza é comida. E acima de tudo, riqueza é ouro. A China entendeu isso há 5.000 anos. O Ocidente esqueceu isso há 50 anos, quando Nixon fechou a janela do ouro em 1971. Desde então, nós vivemos em uma alucinação coletiva onde acreditamos que pedaços de papel ou dígitos em um computador têm valor intrínseco. A China nunca acreditou nessa alucinação. Eles jogaram um jogo, sim. Eles acumularam trilhões de dólares exportando produtos baratos para o mundo. Mas eles sabem que o jogo tem um fim. O que aconteceu ontem com a compra das minas no Brasil foi a China sacando suas fichas do cassino. Eles olharam para os seus trilhões de dólares em reservas e pensaram, isso aqui vai virar pó. A inflação americana está fora de controle. A dívida americana é impagável. O dólar vai colapsar. O que eu faço com esses papéis antes que eles valham zero? A resposta é simples. Você compra coisas reais de países desesperados ou míopes. O Brasil é o vendedor perfeito. Nós somos ricos em recursos, mas pobres em estratégia. Nós olhamos para 900 milhões de dólares e vemos reservas cambiais. Nós vemos superávit. A China olha para 900 milhões de dólares e vê livrar-se de lixo tóxico. Eles nos deram papel. Nós demos a eles a tabela periódica. Pense na mecânica dessa transação. A China imprime yuan, ou usa seus dólares, que são dívida americana. O custo para eles adquirirem esses dólares foi vender bugigangas de plástico por décadas. Agora, eles pegam esse lucro de papel e trocam por uma mina que vai produzir ouro pelos próximos 30, 40, 50 anos. Ouro não envelhece. Ouro não enferruja. Ouro não depende da taxa de juros do Federal Reserve. Uma onça de ouro extraída em 2024 será uma onça de ouro em 2054. Quanto valerá o dólar em 2054? Provavelmente nada. A China fez a troca do século. Eles trocaram um passivo depreciável, moeda fiduciária, por um ativo eterno, ouro físico. E o Brasil celebrou o negócio como se tivesse ganhado na loteria, sem perceber que acabamos de vender o bilhete premiado por um prato de comida. 22,
Capítulo 2. A miopia brasileira vendendo o almoço para pagar a janta. Por que o Brasil permitiu isso? Essa é a pergunta que deve estar gritando na sua cabeça. Como é possível que, em plena era da informação, nossos líderes e empresários não vejam o que é óbvio? A resposta reside na patologia do curto-prazismo. O sistema político e corporativo brasileiro, e ocidental, em geral, é desenhado para ciclos curtos. Um político pensa em 4 anos. Um CEO pensa no trimestre. Um gestor de fundo pensa no mês. Ninguém está olhando para 20 anos à frente. Para a empresa brasileira que vendeu a mina, os 900 milhões de dólares entram no balanço agora. Eles podem pagar dividendos gordos, podem pagar bônus para os executivos. As ações sobem na Bovespa. Todo mundo fica feliz hoje, mas e amanhã? E quando a inflação destruir esses 900 milhões? E quando a mina continuar produzindo bilhões em valor real, mas esse valor agora pertencer a uma estatal estrangeira? Nós sacrificamos o fluxo de caixa eterno por uma injeção de liquidez momentânea. É a definição clássica de subdesenvolvimento. Países ricos acumulam ativos. Países pobres vendem ativos para consumir produtos. Além disso, existe a questão da cegueira estratégica. O Brasil não vê o ouro como um ativo de segurança nacional. Nós vemos o ouro como uma commodity, igual à soja ou ao minério de ferro. Ah, é só mais um produto para exportar. Isso é um erro fatal. Soja você planta e colhe todo ano. É renovável, ouro é finito. Uma vez que você tira do chão e vende, acabou. Não nasce mais ouro. Você está exportando pedaços do seu território que nunca mais voltarão. Outras nações tratam o ouro como lastro de soberania. A Rússia não exporta seu ouro, ela o acumula. A China não permite que o ouro saia de suas fronteiras. O Brasil, nós abrimos as portas, servimos o cafezinho e ainda agradecemos quando eles levam tudo embora. 35-0. Capítulo 3. O mapa da mina, onde a China está tocando. Não pense que isso é um evento isolado. Não é apenas uma mina em algum lugar remoto. É parte de um padrão. A China está comprando o cinturão geológico do mundo. Olhe para o mapa do Brasil. Eles não estão comprando aleatoriamente. Eles estão se posicionando em áreas ricas em minerais estratégicos. Ouro em Minas Gerais e no norte. Nióbio, terras raras, lítio. O acordo de 900 milhões é apenas a manchete. Por trás dele, existem dezenas de acordos menores, joint ventures, financiamentos de infraestrutura. A China está construindo ferrovias e portos no Brasil. Para quê? Para transportar passageiros? Não. Para escoar minério. Eles estão construindo um duto de riqueza que conecta o subsolo brasileiro diretamente às indústrias chinesas. E agora, com a compra das minas de ouro, eles estão construindo um duto monetário. O ouro extraído por uma empresa chinesa no Brasil não precisa necessariamente passar pelo mercado global. Ele não precisa ir para a Suíça ser refinado e vendido na London Bullion Market Association, LBMA. A China pode simplesmente embarcar esse ouro bruto, doré, e levá-lo para refinar em casa. Esse ouro desaparece das estatísticas globais de oferta. Ele entra na caixa preta das reservas chinesas. Isso tem um impacto profundo no preço do ouro que você vê na tela. Se a oferta global está sendo drenada para cofres estatais que não vendem, a liquidez do mercado livre seca. Estamos caminhando para um cenário onde o preço de papel do ouro, o gráfico que você vê no Google pode dizer uma coisa, mas se você tentar comprar uma barra física, não vai encontrar. Porque a China comprou a fonte. É o controle da torneira. Se você controla a torneira, você controla quem bebe água. A China agora tem a mão em mais uma torneira vital do suprimento global de metais preciosos. 48-0, capítulo 4. A guerra híbrida, economia é guerra. Você precisa entender que a China não opera sob as regras do capitalismo de livre mercado ocidental. Para o Ocidente, o objetivo de uma empresa é o lucro. Para a China, o objetivo de uma empresa, especialmente as estatais que compram minas, é o poder do Estado. Eles não se importam se a mina vai dar lucro ou prejuízo nos próximos 5 anos. Eles não têm acionistas cobrando resultados trimestrais na CNBC. Eles têm o Partido Comunista com um plano de 100 anos. Se a mina der prejuízo financeiro, mas garantir o suprimento de ouro para lastrear o yuan digital e quebrar o dólar, então é um investimento de sucesso fabuloso para eles. Isso é guerra híbrida. Eles estão usando ferramentas econômicas para atingir objetivos geopolíticos. Eles estão conquistando territórios sem disparar um tiro. Imagine se os Estados Unidos tentassem invadir o Brasil para roubar nosso ouro. Haveria guerra. O mundo condenaria. Mas se a China vier com um cheque e comprar o ouro legalmente, ninguém fala nada. O governo celebra. O mercado aplaude. O resultado é o mesmo. O ouro não é mais nosso. O controle não é mais nosso. Mas a pílula foi adoçada com o açúcar do dinheiro fiduciário. Nós fomos conquistados pela ganância e pela incompetência. E não se engane. O dólar é o alvo.
A China sabe que não pode derrotar os militares americanos em um confronto direto agora, mas eles podem derrotar o dólar. Se o dólar perder seu status de reserva global, os Estados Unidos implodem por dentro, incapazes de financiar sua dívida. Para matar o dólar, você precisa de uma alternativa sólida. Ouro. Cada mina que a China compra é uma bala no carregador da arma que vai matar o sistema do petrodólar. E o Brasil, ingenuamente, está vendendo a munição para o carrasco do sistema financeiro ocidental, a matemática do roubo. Por que os 900 milhões? É uma esmola. Você precisa entender a matemática por trás desse negócio para compreender a magnitude do roubo que acabamos de testemunhar. A manchete diz: China paga 900 milhões de dólares. O público leigo lê isso e pensa: uau, é muito dinheiro. Errado, isso não é dinheiro. Isso é moeda fiduciária inflacionada. Vamos fazer as contas que os banqueiros de investimento não querem que você faça. Os Estados Unidos estão imprimindo cerca de $1 trilhão a cada 100 dias para financiar seu déficit. Isso significa que, em termos de esforço monetário, 900 milhões de dólares é o equivalente ao que o Federal Reserve imprime em poucas horas de uma manhã de terça-feira. A China pegou o equivalente a algumas horas de inflação americana e trocou por uma mina que contém milhões de onças de ouro provadas e prováveis, mais o potencial de exploração futura em uma área gigantesca. Se você dividir o valor pago pela quantidade de ouro que está no chão, o custo de aquisição por onça é ridículo. Eles estão comprando ouro por uma fração do custo de produção. Mas a genialidade maligna do negócio não está no preço atual, está no repricing, a reavaliação futura. A China sabe que o ouro não vai ficar em 2.000 ou 2.500 dólares para sempre. Eles sabem que quando o sistema de dívida colapsar, o ouro buscará seu valor de equilíbrio para cobrir a base monetária global. Analistas sérios projetam que esse valor pode ser de 10 mil, 15 mil ou até 20 mil dólares por onça. Então a China não pagou 900 milhões por um ativo de 900 milhões. Eles pagaram 900 milhões por um ativo que valerá 10 bilhões ou 20 bilhões de dólares em poder de compra real na próxima década. É uma opção de compra perpétua sobre a estupidez ocidental. Eles compraram o bilhete premiado da loteria sabendo os números do sorteio e o Brasil vendeu o bilhete pelo preço do papel. Isso é transferência de riqueza intergeracional. As gerações futuras de brasileiros vão olhar para esse momento e perguntar: por que nossos avós trocaram nosso ouro por papel pintado que virou pó? 12. Capítulo 6. O choque de oferta, a morte da Comex. Agora, vamos entrar na mecânica do mercado financeiro. Como isso afeta o preço do ouro que você vê na tela do seu computador? O mercado de ouro atual é uma fraude baseada em alavancagem. Para cada onça de ouro físico real que existe nos cofres da Comex, New York, ou da LBMA, Londres, existem cerca de 100 a 500 contratos de papel sendo negociados. Isso significa que o preço é definido pelos especuladores de papel, não pelos donos do metal. Mas esse esquema Ponzi tem um ponto fraco. Ele depende do fluxo físico. Os bancos precisam de um fluxo constante de ouro real entrando no mercado para liquidar os poucos investidores que exigem a entrega física. Se esse fluxo parar, a alavancagem quebra. As minas são a torneira. As refinarias são o encanamento. Os cofres são o tanque. Ao comprar as minas no Brasil e na África e na Ásia, a China está fechando a torneira para o Ocidente. Esse ouro brasileiro, que antes fluía para o mercado internacional e ajudava a manter o preço suprimido, agora vai fluir exclusivamente para a China. Imagine que o mercado de ouro é uma piscina. Os bancos estão vendendo bilhetes para nadar nessa piscina. Eles venderam 500 bilhetes para cada litro de água. Enquanto a água, o ouro das minas continua entrando, eles conseguem manter a ilusão. Mas a China acabou de comprar a mangueira que enche a piscina e a desviou para o seu próprio quintal. O nível da água na piscina do Ocidente vai baixar, e quando baixar o suficiente para expor o fundo, o pânico vai se instalar. Quando os detentores de contratos de papel perceberem que não há ouro para cobrir suas posições, haverá uma corrida bancária no mercado de metais. A China sabe disso. Eles estão precipitando esse evento. Eles estão removendo o colateral do sistema dólar para forçar o default, o calote da Comex. 25 contra 0. Capítulo 7. O buraco negro estratégico. Você precisa visualizar o que a China está construindo. Eles não estão apenas acumulando ouro, eles estão construindo um circuito fechado de commodities. Normalmente, o comércio global funciona assim. O Brasil extrai, vende em dólar, o dólar passa por Nova York, o ouro vai para Londres. O tio Sam cobra pedágio em todas as etapas e vigia todas as transações. O novo sistema que a China está implementando com a compra dessas minas é diferente. A empresa chinesa extrai o ouro no Brasil. Ela paga os custos operacionais, mão de obra, energia, em reais desvalorizados.
O ouro é embarcado em navios chineses. Ele desembarca em portos chineses. Ele é refinado em refinarias chinesas. Ele entra no cofre do Banco Popular da China. Em que momento o dólar tocou nessa transação? Em nenhum. Em que momento os Estados Unidos puderam sancionar ou monitorar essa transação? Em nenhum. Isso é a desdolarização na prática. Não é discurso político em cúpula do BRICS. É realidade operacional no chão da mina. Ao fazer isso, a China torna o dólar irrelevante para o comércio de ativos reais. E o Brasil fica com os buracos no chão, com a poluição ambiental e com uma pilha de reais que compram cada vez menos. Nós estamos importando a inflação do mundo e exportando a deflação, o ouro. Além disso, esse ouro entra em um buraco negro. Historicamente, o ouro ocidental é cíclico. Quando o preço sobe, as pessoas vendem. O ouro volta para o mercado. O ouro chinês é unidirecional. Ele entra e nunca mais sai. A China tem uma lei que proíbe a exportação de ouro bruto. Eles importam tudo, exportam nada. Isso significa que cada onça que sai do Brasil para a China é uma onça permanentemente removida do estoque negociável global. A escassez não é temporária. É estrutural e irreversível. 38-0. Capítulo 8. O lastro da nova ordem mundial. Por que tanto ouro? Para quê? Eles vão fazer estátuas gigantes do Mao Tse-tung? Não. Eles estão se preparando para lançar uma nova unidade de conta comercial. Pode ser o Petro-Yuan, pode ser a moeda BRICS, o nome não importa. O que importa é o lastro. O mundo perdeu a confiança na dívida americana. Ninguém mais quer guardar títulos do Tesouro dos Estados-Etr como reserva de valor, porque os Estados-Etr, os Estados-Etr, os Estadual usaram esses títulos como arma de guerra contra a Rússia. A confiança acabou. E quando a confiança acaba, você volta para o colateral bruto. A China está acumulando ouro para poder chegar na mesa de negociação global e dizer: minha moeda é segura. Não porque eu tenho exércitos, mas porque eu tenho 30 mil toneladas de ouro físico auditado. E de onde veio esse ouro? Do Brasil, da África, da Austrália. O Brasil está fornecendo os tijolos com os quais a China está construindo a fortaleza que vai substituir o sistema americano. Nós somos os fornecedores de material de construção da nossa própria irrelevância. E aqui está o ponto mais cruel. Quando essa nova moeda lastreada em ouro for lançada, o Brasil vai querer fazer parte dela. Nós vamos querer negociar com a China. Mas nós não teremos o ouro para lastrear nossa própria moeda, porque nós o vendemos. Então teremos que aceitar os termos deles, teremos que usar a moeda deles. Deixaremos de ser vassalos do dólar para nos tornarmos vassalos do ouro chinês. Trocamos um senhor por outro, mas continuamos servos, porque nos recusamos a guardar a única coisa que dá liberdade a uma nação, a soberania sobre sua riqueza física. 50-0, capítulo 9. A inflação como arma de expropriação. Enquanto a China leva o ouro, o que fica no Brasil? A inflação. A transação de 900 milhões injeta liquidez no sistema financeiro brasileiro. Mas não há aumento de produção de bens para corresponder a esse dinheiro. Pelo contrário, o bem real, ouro, saiu. O dinheiro ficou. Isso é a receita clássica para a inflação. Mais dinheiro perseguindo menos bens. A China está usando a inflação como uma arma de expropriação. Eles imprimem dinheiro, que não custa nada para eles, e trocam por bens reais, que custam trabalho e recursos para nós. Eles ficam com o bem, nós ficamos com a desvalorização cambial. É um roubo sofisticado, onde a vítima agradece ao ladrão. Cada vez que você vai ao supermercado e vê o preço da carne subir, o preço da gasolina subir, entenda, isso é o efeito colateral de um país que vendeu seus ativos reais por papel. A sua vida fica mais cara para que a segurança da China fique mais barata. Eles estão exportando a crise deles para nós. A China tem uma bolha imobiliária estourando. Eles precisam de ativos reais para cobrir o buraco. Onde eles buscam? Aqui. Eles tapam o buraco deles abrindo uma cratera no nosso. E os nossos líderes? Eles estão ocupados demais com disputas partidárias para perceber que o país está sendo liquidado. Ou pior, eles sabem e são cúmplices, recebendo suas comissões em contas offshore enquanto o povo lida com a conta no caixa do mercado. O alvo é você, o risco do controle de capitais. Nós passamos as 2 últimas partes deste dossiê analisando como a China está drenando a riqueza física do Brasil e como isso destrói a soberania nacional. Mas agora, precisamos olhar para o alvo mais vulnerável dessa guerra, o seu bolso. Quando um país vende seus ativos geradores de dólares, como minas de ouro, e fica apenas com a dívida em dólares, acontece um fenômeno chamado crise de balanço de pagamentos. O governo fica sem dólares para pagar importações e dívidas. E o que os governos fazem quando ficam sem dólares? Eles proíbem você de ter dólares. Eles proíbem você de tirar seu dinheiro do país. Isso se chama controle de capitais. Já aconteceu na Argentina, já aconteceu na Venezuela. E com a venda massiva de nossos recursos estratégicos, o Brasil está caminhando para o mesmo abismo.
A China já se protegeu, eles têm o ouro. O governo já se protegeu, eles têm o poder de tributar. Quem está exposto? A classe média, o pequeno poupador, o empresário local. Se você mantém todo o seu patrimônio dentro do sistema bancário brasileiro, em reais, você está sentado em uma cadeira elétrica esperando alguém ligar o interruptor. No momento em que a crise estourar e a venda das minas é o pavio, o governo vai fechar as portas de saída. Você vai tentar mandar dinheiro para fora e não vai conseguir. Você vai tentar comprar dólar ou ouro e será taxado em 30%, 40%, 50%. A China sabe disso. Por isso eles estão tirando o ouro agora, enquanto as portas ainda estão abertas. Eles estão praticando a expropriação legalizada. Eles compram o ativo, exportam o valor e deixam a casca vazia para trás. Você precisa fazer o mesmo. Não exportar minas, obviamente, mas exportar o seu risco. Você precisa desacoplar o seu destino financeiro do destino do Estado brasileiro. Se o Estado decidiu cometer suicídio econômico vendendo o futuro, você não é obrigado a morrer junto. 12. Capítulo 11. O Protocolo de Sobrevivência, 3 passos para a liberdade. Diante desse cenário de transferência de riqueza global, paralisia é morte. Você precisa agir. Eu desenvolvi um protocolo de 3 etapas que chamamos de escudo de soberania. É o que os membros do Código Prata já estão fazendo. Passo 1. A custódia física, se não está na sua mão, é da China. Esqueça ETFs de ouro. Esqueça fundos multimercado que dizem ter exposição a ouro. Se a China está comprando a mina física, é porque o papel não serve. Se houver um colapso no suprimento, e haverá, porque a China está secando o mercado, os fundos de papel vão declarar força maior e te pagar em reais desvalorizados. Você precisa de metal físico, barras, moedas, joias de alto teor. Você precisa ser o seu próprio banco central. O ouro físico no seu cofre privado não tem risco de contraparte. Ele não depende do ministro da Fazenda, não depende do presidente e não depende do Xi Jinping. É a única riqueza que é verdadeiramente sua. Passo 2. A diversificação jurisdicional. Não coloque todos os ovos na cesta do Brasil. O Brasil é um território hostil para o capital. Com a venda dos recursos estratégicos, a tendência é o aumento brutal de impostos para cobrir o buraco fiscal. Você precisa ter parte do seu patrimônio fora do alcance da caneta estatal. Desce o org. Isso não significa ser bilionário e ter contas nas Ilhas Cayman. Hoje, com a tecnologia, qualquer pessoa pode ter ativos custodiados em jurisdições seguras. Mas atenção, a janela para fazer isso está fechando. O controle de capitais vem aí. Quem tirar o dinheiro agora salva o patrimônio. Quem esperar o jornal anunciar a crise vai ficar preso com reais que não compram nada. Passo 3. A mentalidade do arquiteto para de pensar em reais. Esse é o passo mais difícil. Você foi programado desde a escola a medir sua riqueza em reais. Eu ganho 5 mil reais. Minha casa vale 500 mil reais. Essa régua está quebrada. O real é uma moeda política, sem lastro, gerida por pessoas que acabaram de vender nossas minas de ouro. Você precisa começar a medir sua riqueza em gramas e onças. Quando o preço do ouro sobe de R, 350 para R, 400 o grama, você não ficou mais rico. O real é que ficou mais pobre. O ouro é o mesmo. Ele é a constante. O real é a variável que tende a zero. A China pensa em toneladas. Você precisa começar a pensar em gramas. Enquanto você buscar lucro em reais, você será vítima da inflação. Quando você buscar acúmulo de gramas, você será imune a ela. 25 contra 0. Capítulo 12. O grande contexto, BRICS e o fim do dólar. Não olhe para essa venda de 900 milhões isoladamente. Conecte os pontos. Arábia Saudita entra nos BRICS, petróleo. Rússia lidera os BRICS, gás e armas. China lidera os BRICS, manufatura e ouro. Brasil vende ouro para a China, commodities. Você está vendo o desenho? Eles estão montando um bloco comercial autossuficiente que detém a energia, a comida, a fábrica e o dinheiro real do mundo. Os Estados Unidos e a Europa detêm a dívida, os derivativos e a cultura de consumo. Nós estamos no meio de uma transição tectônica. O eixo do poder está mudando do Atlântico para a Eurásia. O Brasil, geograficamente no Ocidente, mas economicamente dependente do Oriente, está sendo esquartejado. Nossos recursos vão para o Oriente. Nossa cultura continua escrava do Ocidente. Nesse cenário de caos geopolítico, o ouro é o único passaporte universal. Se o mundo virar BRICS, o ouro vale. Se o mundo continuar dólar, o ouro vale. A China sabe disso. Por isso eles não compram Bitcoin com as reservas nacionais, embora o cidadão chinês compre. O Estado chinês compra ouro. Porque o ouro é o ativo de guerra. E nós estamos em guerra, mesmo que as bombas não estejam caindo aqui ainda. 38 contra 0, capítulo 13. O preço do amanhã,
Unobtainium. Eu quero que você imagine o futuro próximo. Daqui a 2, 3 ou 5 anos. A crise estourou. O dólar perdeu 30% do valor. A inflação no Brasil voltou aos 2 dígitos altos. Você decide que precisa proteger o que sobrou do seu dinheiro. Você vai ao banco ou à corretora de ouro e você encontra uma placa. Não há estoque. Você pergunta: como assim? O Brasil tem minas de ouro. E o gerente responde: tinha, agora são da China. E eles exportam tudo. Não fica um grama aqui. Nesse dia, o preço do ouro no mercado negro brasileiro será incalculável. Será unobtainium. Impossível de obter. Quem tiver o metal será rei. Quem tiver papel será plebeu. Os 900 milhões de dólares que a China pagou hoje parecerão uma piada de mau gosto, uma esmola. Nós vendemos a galinha dos ovos de ouro para comprar ovos de papel. E a China vai levar a galinha para Xangai e fazer omeletes para o resto da eternidade, enquanto nós passamos fome. 50 contra 0, capítulo 14. O ultimato final: não seja uma vítima. Nós chegamos ao fim deste dossiê. A informação está na sua mesa. Você não pode mais dizer: eu não sabia. A ignorância era uma bênção, mas agora ela é uma escolha. A venda das minas brasileiras é um fato consumado. A transferência de riqueza já aconteceu. O governo não vai te salvar. A mídia não vai te alertar. Você está sozinho. Você e sua família contra a máquina de expropriação global. Existem apenas 2 caminhos agora. O caminho da vítima. Continuar confiando no sistema, deixar o dinheiro no banco, assistir ao Big Brother e reclamar quando o preço do arroz subir. Esse caminho leva à pobreza garantida. O caminho do soberano. Aceitar a realidade dura. Cortar gastos supérfluos, converter papel em metal, estudar sobre ciclos econômicos e se preparar para o inverno que está chegando. A China já fez a escolha dela. Eles escolheram ser soberanos. Eles compraram o nosso ouro. A pergunta que fica é: você vai deixar eles levarem tudo ou você vai garantir a sua fatia antes que a porta se feche? O ouro ainda está disponível hoje? O preço ainda é acessível hoje porque é manipulado? Isso é uma janela de oportunidade histórica. É a chance de você comprar o mesmo ativo que os impérios compram, pelo preço que os tolos vendem. Não espere a próxima manchete dizer China compra a Amazônia ou China compra a água, porque vai acontecer. A voracidade deles é infinita. Construa a sua arca enquanto ainda há sol. Porque a chuva já começou a cair no horizonte, e quem não tiver abrigo vai se afogar na liquidez tóxica do dinheiro fiduciário. Eu sou o Código Prata. O Brasil foi vendido, mas você não precisa ser. Proteja-se, prepare-se e transforme seu papel em poder real. O aviso foi dado, o resto é com você.